Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Meu Negócio de Sucesso. O empreendedorismo sempre foi a resposta em tempos históricos de instabilidade mundial. Não é à toa que muitas empresas surgiram em períodos de crise. Desde o ano de 2020, quando o mundo foi afetado pela pandemia de Covid-19, muitas vidas foram alteradas drasticamente. A crise econômica, a necessidade de isolamento social e a alta taxa de desemprego fizeram com que muitas pessoas buscassem no empreendedorismo uma alternativa para enfrentar esses problemas. Aqui, vamos juntos descobrir como os empreendedores fizeram para se reinventar e vencer os desafios da pandemia. Fica comigo e confere aí! Para o bate-papo de hoje, recebemos como convidada especial a Vanessa Ribeiro, proprietária do restaurante The Veg, que, como o próprio nome já diz, é um restaurante com um nicho bem definido, voltado ao público vegetariano e vegano. Seja bem-vinda, Vanessa, ao Meu Negócio de Sucesso e obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você. Primeiramente, você pode se apresentar e falar um pouco mais sobre você, Vanessa? Então, eu me chamo Vanessa, tenho 23 anos e comecei a trabalhar com um restaurante vegano-vegetariano, com comidas veganas vegetarianas, assim que a pandemia começou, que foi justamente quando eu comecei a ser vegetariana. E aí a gente trabalha por meio do iFood, que é uma plataforma virtual, né? E além disso, eu também sou professora e faço mestrado. Excelente! E para começar o nosso bate-papo, eu queria entender melhor. Você disse que o restaurante surgiu a partir do seu gosto assim que você virou vegetariana e por isso você decidiu abrir o restaurante, foi isso? Isso, exatamente. Assim que eu comecei a comer comida vegetariana e aí a pandemia surgiu, aí eu acabei juntando uma coisa com a outra, eu e minha mãe, e aí a gente deu início às vendas no restaurante. Aí vocês começaram apenas delivery? Isso, sempre foi, até hoje é apenas delivery. E por que você escolheu especificamente esse nicho vegetariano? Teria algum outro motivo além do seu próprio gosto pessoal? Principalmente porque aqui em Teresina ele não é um nicho explorado, então não tem opção de jeito nenhum, assim. Existem algumas opções, só que ou é muito cara, ou são muito caras as comidas, ou é muito longe, ou são difíceis de acesso, de um difícil acesso. Então, foi principalmente pelo fato porque era algo que eu passava. Então, quando eu queria, antes de colocar o restaurante, né, algumas semanas antes, eu queria comer alguma coisa diferente, não tinha no iFood, e aí a gente pensou justamente que é um nicho muito específico que tem demanda, mas não tem oferta. Realmente é interessante isso, faz sentido. Eu também, pessoalmente, percebo essa falta de opções no próprio iFood, né? Opções veganas e vegetarianas. Aí eu quero te perguntar também, qual foi o seu maior desafio no início e hoje em dia qual seria ele? Eu acho que o maior desafio é justamente a plataforma do iFood, porque é uma plataforma muito. Não, ela não é complicada de usar, mas tem muitas taxas. Só que como a gente não tem entregadores próprios, a gente meio que se torna refém dessas plataformas digitais, virtuais. Então, acho que o maior problema é justamente as taxas, que são muito altas, e os entregadores, às vezes tem problema com os entregadores, mas como a gente utiliza os entregadores da plataforma, é mais fácil para a gente, só que também é uma grande dificuldade. Assim, então esse foi o seu maior desafio no início e podemos dizer que continua sendo até hoje também, né? Ou teria mais alguma coisa? Também no início a gente não vendia muito, porque era uma coisa nova, e apesar de ser uma coisa que tem muita procura, como era algo novo, porque o formato era um formato de PF mesmo, de quem tinha, não era nada muito sofisticado, mas era algo com esse nicho específico. Então, quando a gente começou, não vendia muito, tinha dias que vendiam uma ou duas quentinhas, justamente porque as pessoas não conheciam. Então, a gente teve alguma dificuldade para
dar início a essas vendas, conquistar os clientes e tudo mais. E aí hoje os clientes já são acostumados tanto com a plataforma do iFood quanto com o restaurante, e aí é bem mais fácil nesse sentido. E aí hoje, diferente do começo, o grande problema seria a plataforma mesmo. Entendi. Então, hoje em dia, você já tem uma clientela fixa e tal. Já tem quase 3 anos, né? Isso, abriu em 2020 e tá até agora. E aí, como ele migrou de Teresina para Fortaleza, os clientes que eram de Teresina ainda continuaram, depois de um tempo, pedindo, fazendo sob encomenda, porque mesmo com o formato do restaurante indo para Fortaleza, os clientes ainda procuravam, principalmente em datas comemorativas, ceia de Natal, Páscoa, Réveillon, essas coisas. Mas eu tenho uma outra dúvida. Por que houve essa mudança de Teresina para Fortaleza? Foi durante a pandemia ainda também? Foi em meados de 2021, se eu não, 2021. Ele ficou 1 ano e meio aqui em Teresina e depois foi para Fortaleza porque a minha mãe se mudou para Fortaleza e eu fiquei aqui. E aí ela levou o restaurante com ela e aí ela faz as comidas, cuida presencialmente e eu faço essa gestão do iFood virtualmente. Ah, bacana, muito interessante. Agora, a pergunta que não quer calar, Vanessa, é como é que foi abrir e sustentar um negócio próprio em plena pandemia? Porque a gente sabe que foram tempos difíceis de isolamento e tal. Foi muito complicado? Foi bastante complicado, principalmente a questão de supermercado. A gente também tinha muito medo, né, de ir no supermercado. Era assim, realmente foi assim que começou a pandemia. E aí, como não tinha como trabalhar, ainda não tinham lançado o auxílio, e mesmo com o auxílio também não tinha como sustentar. Aí a gente começou a dar início a essas vendas, mas era muito complicado no começo, porque tinha que comprar matéria-prima, né? Os materiais, e aí as coisas foram ficando bem caras nos supermercados no geral. A questão de entregador, porque tinham poucos entregadores na época, justamente porque as pessoas estavam em quarentena. Então foi bem complicado, principalmente por causa desse medo, né? Que estava no pico do Covid. E também por causa dos preços, né? Da matéria-prima. E aí a gente teve algumas dificuldades quando começou de colocar um preço justo, que desse para a gente não sair no prejuízo, mas que também não fosse tão caro para o cliente. Entendi, Vanessa. E ainda nessa questão dos desafios, o que você acha que foi o diferencial da Deveg que te fez manter um negócio aberto, que conquistou essa clientela fixa? Você teria alguma dica ou algum segredo? Eu acho que justamente o fato de ser algo que não existem muitos restaurantes com essa proposta de ser uma comida popular. Não é uma comida vegetariana ou vegana sofisticada que você chega num restaurante ou pede um delivery, que ele é caro. É um PF. Então é como se fosse um PF normal que você come com carne, né? Carne mesmo. É como se nesse formato de comida popular, sabe? Então, por isso que no começo as pessoas estranhavam, não queriam, tinham medo de pedir, porque era o que? Era arroz, salada, farofa, feijão e a proteína. Então podia ser alguma coisa com soja, ou grão de bico, ou lentilha. Então, mas era algo simples. Então acho que o diferencial foi justamente ser algo simples, que não fosse tão caro nem para a gente nem para o cliente, e justamente ser algo fácil, né? Ser algo rápido, era uma comida rápida, então não demorava, a pessoa pedia, era algo bem comum. Então, justamente para mostrar que porque é vegetariano, porque é vegano, não precisa ser extremamente difícil de fazer, porque é algo muito simples. Chega a ser até mais simples do que fazer carne mesmo, que é o que as pessoas estão mais acostumadas. Além de ser algo bem mais saudável, né? Exatamente. E nessa época, você utilizou as redes sociais de alguma forma para te ajudar, como Instagram, Facebook, WhatsApp? A gente utilizava o Instagram,
antes de ser o Deveg For, era o Deveg Pi, que era aqui no Piauí, então era Pi. Então a gente postava. O marketing não era muito o nosso forte, porque como ele já estava no iFood, era muito prático para o cliente já só abrir o iFood e procurar o que queria e pedir. Então a gente. E também porque a gente não tinha como fazer entregas por fora. Então, sempre que o cliente entrava no nosso Instagram e pedia o endereço ou pedia uma entrega por fora, a gente sempre tinha que levar ele para a plataforma do iFood. Até hoje isso acontece também. A gente sempre tem que levar o cliente para a plataforma do iFood, porque é por lá que a gente consegue ter os entregadores. Então, mas de qualquer forma, a gente utiliza, né, muito o Instagram. No começo, principalmente, seguia as pessoas e divulgava mesmo no direct, para as pessoas verem que tinha aquele restaurante, aquele fornecimento de comida vegetariano, que surgiu como uma novidade, né? E o WhatsApp era mais para tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Entendi. E em relação ao ponto físico, você pretende abrir algum dia ou deixar como está, só no delivery mesmo? Então, atualmente eu estou fazendo um curso de gastronomia e eu pretendo me especializar em comidas vegetarianas e veganas. E aí é um sonho, na verdade é um sonho a gente abrir ele físico, só que por enquanto, pelo menos pelos próximos anos, não é algo que está em mente, porque são muitos gastos para algo físico e o delivery ele é muito prático para a gente e para o cliente. Então, sendo algo prático que não dê tanto trabalho, no momento é algo que a gente vê que tá funcionando, mas abrir um lugar físico realmente é algo que a gente quer, com certeza. Vai dar certo. Com persistência e foco, tudo dá certo. E você, Vanessa, que já é essa empreendedora de sucesso, que tem o seu próprio negócio, qual é o conselho que você deixa para quem está pensando em abrir algum restaurante, talvez uma loja? Você teria algum conselho para essas pessoas? Bom, o primeiro é principalmente olhar com muito cuidado, com muita calma, o que você vai colocar, a matéria que você vai utilizar, o melhor se você vai utilizar em grande escala, o melhor fornecedor, o melhor mercado para você comprar, se tem como você colocar o entregador ou não, porque de alguma forma você termina ficando refém dos aplicativos. Isso é bom e ruim, né? Eu falei aqui algumas vezes que é prático, mas também pesa muito no bolso no final do mês. Então, olhar também para o que é o lugar que você está, o que é que ele pede. O lugar que você está, ele pede um delivery de doce, ou ele pede um delivery de quentinha. Principalmente olhar o que é que está sendo procurado, para depois colocar algo que você sabe que dê certo, né, ao longo do tempo. Porque de primeira, assim como abrir algo físico, o delivery também é da mesma forma. De primeira, assim, nos primeiros meses você não vai ter tanto lucro. Se tiver, ótimo, mas provavelmente você só vai conseguir pagar mesmo ali que você está fazendo, e aí depois você tem um lucro. Então, minha dica é principalmente ter muita, muita organização, abrir algo que você sabe que não vai lhe cansar tanto, porque todo tipo de trabalho cansa, mas quando você já está acostumado com aquilo, já é algo que você gosta ou tem mais afinidade, se torna um trabalho menos cansativo. Perfeito, Vanessa. Sua dica é ótima. E é isso, quem tem um sonho ou objetivo, vale a pena correr atrás. Mas, enfim, o tempo aqui passou rápido, foi uma conversa super bacana. Chegamos ao fim do segundo episódio e você que está acompanhando o nosso bate-papo pode seguir o restaurante Deveg no Instagram, que é @devegfor, ou melhor, confira através da plataforma iFood e veja todas as delícias que estão disponíveis. E mais uma vez, muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. Te desejo muito sucesso no seu restaurante e que você continue crescendo cada vez mais. Muito obrigada, Roberta, por ter me convidado. Muito obrigada aí pela força.
Ah, e você que nos ouve aí, não esqueça de dar o seu feedback sobre esse episódio. Indique entrevistados para o nosso bate-papo, hein? Até logo, pessoal!